Olá, meus amados irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Ataíde e esse é o canal Contextualizar. Estamos aqui para o estudo de mais um pouco da Palavra de Deus e aprender algo interessante sobre a Palavra do Senhor. Nesse momento eu quero falar para vocês sobre a prática do dízimo no Antigo Testamento. Estamos gravando uma série sobre isso para transmitir aquilo que nós conseguimos descobrir, nós conseguimos entender da Palavra de Deus com responsabilidade para os nossos dias. Porque existe muito engano nos nossos dias, existe muito desvio da interpretação verdadeira da palavra. E nós queremos transmitir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro sobre a palavra de Deus. Então eu quero falar para vocês hoje sobre a prática do dízimo na lei, no Antigo Testamento. Veja bem, nós vivemos a época da graça, ninguém quer a lei hoje, não é? Quem quer? Ninguém quer viver o tempo da lei e nem tudo que era estabelecido na lei, até porque a própria Bíblia Sagrada no Novo Testamento diz que a lei não foi suficiente para salvar e nem purificar ninguém. Então, só houve um que cumpriu a lei e este deixou pronto o caminho aberto para que nós tivéssemos um outro acesso, um outro acordo, um outro acerto com o nosso Deus. Então vamos lá. Por que existiu o dízimo no Antigo Testamento? Ao ser libertado o povo de Deus que estava no Egito, libertado através de Moisés, e trazido para Canaã, eram 12 tribos. 12 tribos. E ao chegar em Canaã, Deus precisava organizar tudo. Ele queria o culto, através da tenda da congregação, que era o templo da época. Não existia templo no deserto, os irmãos sabem disso. Então tinha a tenda da congregação, que era móvel. O povo, os sacerdotes conduzia ela e a cada acampamento ela era instalada. E Deus precisava que esse culto fosse feito. Então no pé do Monte Sinai foi estabelecido, foi normatizado a prática do dízimo. O que é que Deus fez? Eram 12 tribos. Uma tribo chamada tribo de Levi, que muitos que leem a palavra de Deus têm esse conhecimento, mas infelizmente tem muita gente em nosso meio que não conhece bem este assunto. A tribo de Levi foi separada por Deus para servir no templo. E Deus disse a Moisés: a tribo de Levi não tem herança e não tem parte entre o povo. Então eles não seriam fazendeiros, não seriam empresários, eles só seriam trabalhadores do templo. Eles estavam ali para zelar pela espiritualidade do povo e mais nada, não tinha outra coisa a fazer. Eles tinham que tomar conta do templo, fazer os cultos, oferecer os sacrifícios. Foi para isso que Deus os estabeleceu. Então veja bem, lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 9, fica bem claro essa situação, quando a Bíblia diz: pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a tua herança, como o Senhor teu Deus lhe disse. Ainda em Deuteronômio capítulo 12, versículo 12, vocês podem acompanhar aí na palavra de Deus, podem pesquisar, anotar, que você vai ver esse texto da palavra de Deus. E vos alegreis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos e vossas servas, bem como o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Então os levitas foram separados somente para fazer a obra de Deus, somente para a parte espiritual do povo de Israel, certo? Então eles já foram escolhidos com essa condição, não teriam parte, eles não teriam terras, não seriam fazendeiros, não seriam nada disso, só trabalhariam no templo. E a herança que foi dada a ele seria 10% de toda a produção das outras 11 tribos. Então as 11 tribos trabalhavam, plantavam, colhia, e no final do ano eles traziam os dízimos, traziam em cereais mesmo. Há alguns que questionam essa questão do dinheiro, porque hoje não é dinheiro, naquele tempo não era dinheiro, eram cereais. Eu não acho que isso é muito importante, porque a dificuldade de dinheiro, de moeda naquela época era muito grande. Então a moeda mesmo era material, cereais, apesar de que a Bíblia fala que existia dinheiro, mas eu acredito que isso seja algo muito limitado e era por peso, né?
comprava-se por peso. Então acho que isso não vem ao caso, certo? Então era dado em cereais. Se a lei do dízimo do Antigo Testamento ainda estivesse em vigor, é claro que hoje seria dinheiro mesmo, não teria outra, eu acho que não teria outra maneira de cumprir essa coisa, a não ser esses ordenamentos, a não ser através do dinheiro, sim. Porque hoje ninguém anda assim fazendo cereais de moeda de pagamento nem de troca, certo? Então eu acredito nisso. Mas eu quero que vocês façam uma conta comigo, uma matemática, muito fácil, facílimo. Veja bem, os levitas eram uma tribo e tinha 11 tribos. Ninguém fala isso para vocês, ninguém ensina isso na igreja. Não sei porquê, acho que eles têm medo do que vai acontecer. Mas nós temos que falar a verdade, temos que ser verdadeiro. Nós não acreditamos que quando Deus envia, Ele cuida. Nós não asseveramos que o justo vive pela fé. Então pronto, por que ter medo? Não tem por que ter medo. Então vamos lá, eram 11 tribos. 11 tribos que trabalhavam e sustentavam uma tribo. Então é uma conta simples e fácil de fazer. Olha só, se 11 tribos, vamos dizer que 11 tribos fossem 11 homens. Esses 11 homens trabalhavam e ganhavam R$1.000 cada um. Vamos dizer assim, isso é só uma hipótese, é uma comparação para ficar mais fácil o entendimento. R$1.000 cada um. Se 10% de 1.000 é 100, então esses 11 ganhando 1.000, cada um tiraria 100 para dar de dízimo. Então 11 vezes 100 daria 1.100, mais 11 tribos, cada uma ganhando 100, cada uma ganhando 1.000, cada uma daria 100 e somaria 1.100. E cada um dos que ganhou 1.000, que tirou 100 para dar de dízimo, ficava com 900. Tá certo a matemática? Claro, não é? Pronto, então as tribos, cada uma ficou com 900 e a tribo do Levi ficou com 1.100. Porém, tinha um segredo. Isso está aqui no livro de Números, capítulo 18, versículo 26. Deixa eu encontrar aqui rapidinho. Números 18 e 26, para que nós possamos ter a base da palavra de Deus. 18 e 26 de Números. Pode acompanhar que você vai ler esse texto. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles ofereceis uma oferta alçada ao Senhor, a saber, o dízimo dos dízimos. Então, o levita recebeu 1.100 de dízimo, certo? Dos 1.100, ele teria que tirar uma oferta alçada ao Senhor, que era mais 10%, que seria dízimo dos dízimos. 10%. Então ele ia tirar mais 110 dos 1.100 que ele ganhou. Então ele ficou com R$990, no caso se fosse nos dias de hoje. Pronto, então cada tribo ficou com 900 e a tribo de Levi ficou com 990. Ficou um pouco mais. Você vai dizer, então a tribo de Levi recebia mais no final de tudo, quando fizesse o balanço geral, eles ficavam com um pouco mais do que as outras tribos. Mas existe um outro texto, que nós vamos encontrar ele em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28. No capítulo 14, versículo 28, o que é que diz a Bíblia? Veja bem, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois nem herança nem parte tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as tuas mãos, em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Você entendeu? Ninguém fala nisso. Ninguém ensina sobre isso. Então eles davam o dízimo 2 anos,
ele entregava diretamente à tribo levita. No terceiro ano, no fim do terceiro ano, ele tirava os dízimos e era para ação social. Eles mesmos administravam. E aqui a ordem de Deus era que eles recolhessem dentro das suas portas. Então ele tirava aqueles 10% da sua colheita e começava a distribuir ali mesmo. Então ele dava ao levita, que a herança dele era aquilo ali, então ele dava aos levitas também, dava ao órfão, à viúva, ao estrangeiro. Então ele fazia uma divisão, fazia uma obra social no terceiro ano. Então dava um ano, dava o dízimo direto aos levitas, segundo ano, dízimo direto aos levitas, terceiro ano não era levado, eles mesmos administravam esse dízimo e doava para os necessitados, e incluía também os levitas, porque eles viviam disso, eles não tinham como viver de outra coisa. Então veja só, ninguém fala disso. E quando falam, eles dizem que isso era um outro dízimo. Mas até que alguém me convença o contrário disso aí, porque aqui a Bíblia diz assim: ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos, ou seja, a totalidade dos dízimos. Então é preciso explicar muito para que se coloque aqui o raciocínio de que é um terceiro dízimo. Tinha que tirar um para doação e mais um outro para levar para os levitas. Então vai ter que explicar muito para convencer de que esse todos aqui não é a totalidade, e sim 10% de 90%. Vamos lá. Mas mesmo que fosse dessa forma, mesmo assim, aquele cálculo seria 11 tribos trabalhando para uma tribo. Se você fizer um cálculo, copiar, porque se é para trazer o dízimo do Antigo Testamento para os nossos dias, então vamos copiar também toda a regra que tinha lá, certo? Não vamos pegar o princípio da arrecadação somente, não. Vamos pegar o princípio da distribuição, de como isso era feito. Porque um dia eu questionei e alguém me disse: Ataíde, isso é uma questão de princípio. Eu digo: tá, mas eu só estou vendo o princípio da arrecadação, mas o princípio da distribuição, da divisão, eu não vejo. Eu quero ver o princípio da divisão, a transparência, a prestagem de conta. Eu não vejo, entendeu? Cadê a prestagem de conta? Cadê a transparência para a igreja saber? Eu quero ver isso. Está faltando isso, essa transparência, essa honestidade para com o povo. Afinal de contas, Deus gosta de tudo transparente, tudo bonito. Para que nada por debaixo dos panos, dos tapetes? Então o que acontece? Eram 11 homens, 11 tribos trabalhando para uma tribo. Então vamos dizer, essa proporção é igual a 11 homens sustentando um levita. Eram 11 homens sustentando um levita. Ah, você mas pode dizer: ah, mas tinha tribo que era maior, tinha tribo que era menor. Sim, eu sei, claro. Então, tinha tribo que tinha mais gente do que a tribo de Levi, e tinha tribo que tinha menos gente do que a tribo de Levi. Então Deus fez a coisa justa para todos ficar por igual. No final das contas, o patamar financeiro de todos eram iguais. Não havia diferença. Porque quando eles tiravam os dízimos dos dízimos e tudo, e mais os compromissos que ele tinha no templo, então isso ficava elas por elas, ficava tudo por igual. Então era uma renda nivelada. Deus é justo. A tribo de Levi naquela época não tinha ninguém mais rico do que as outras tribos, não. Não, porque a única coisa que ele tinha era só os 10%, as outras ainda tinham os patrimônios. E agora? Entendeu? Então é como que fosse 11 homens trabalhando para sustentar um homem. Então vamos fazer o cálculo. Se existe uma igreja hoje com 2.000 membros dizimistas, digamos que essa igreja tenha 3.000 crentes na sua igreja, a sua comunidade de 3.000, mas que a renda da igreja só corresponda a 2.000 salários mínimos, ou seja, vamos dizer que 2.000 membros sejam dizimistas. Então, se 2.000 membros é dizimistas, tinha que ter na igreja, pela regra desse Antigo Testamento, tinha que ter na igreja
181 pessoas sustentadas pelos dízimos. Esta era a regra do Antigo Testamento. 181 pessoas sustentadas pelos dízimos, que era exatamente para ficar tudo nivelado. Aí eu pergunto, existe isso nos nossos dias? Será que está sendo assim, dessa forma? Era assim que funcionava. Eram 11 homens sustentando um homem. A tribo de Levi, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, Deus autorizou eles enriquecerem e viverem acima, um patamar acima das outras tribos. Não. Quem é chamado para a obra de Deus, ele já tem que ter essa consciência. Você vai viver uma vida modesta. Vai viver uma vida modesta. É assim que está escrito na Bíblia. Mas hoje está diferente. Hoje ninguém pensa mais nisso. Não é isso? 2.000 membros na igreja era para ter 181 obreiros sustentados pelo dízimo. 181 obreiros, porque, peraí, naquele tempo, quem vivia dos dízimos? Toda a tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? Era só o sumo sacerdote e os sacerdotes? Não, meu querido. Desde o zelador até o sumo sacerdote, todos viviam do dízimo. Todos viviam das contribuições das outras tribos. Era sustentado pelo percentual dado pelas outras tribos, pelos dízimos e pelas ofertas alçadas que era dado, né? Que eles ofereciam a Deus. Certo? Todos. Hoje a gente vê bem diferente. Você vê uma grande igreja e os dízimos são arrecadados para uma pessoa só se manter dele. Daí é por isso que existe essa desigualdade social, financeira, entre o pastor presidente de uma igreja para a sua membresia. É muito diferente. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Quer ser pastor? A Bíblia diz que você tem que ter uma vida modesta. Paulo ensinou isso. Não avarento, não contencioso, não de torpe ganância. Então tira o olho do dinheiro. Lembre-se que você pertence à tribo de Levi. Não querem trazer do Antigo Testamento para cá, então você é um levita. E quem é mais levita? O porteiro, o diácono, o presbítero, o dirigente de congregação também é levita. Ele não está fazendo a obra? Não é isso? Aliás, pela regra do Antigo Testamento, toda a tribo que faz a obra devia viver do templo e não trabalhar e fazer a obra. Era assim. Só que as pessoas querem copiar uma parte e deixar outra. Copia só aquilo que lhe convém e deixa outra. Mas a regra é essa. Não quer copiar o dízimo de Malaquias 3:10? Não é? Leia Malaquias 3:10 com a força, com uma arrogância que chega a estufa o peito para a igreja, né, e grita perante o povo: trazei todos os dízimos. Malaquias 3:10 é esse mesmo dízimo aqui, ó. É esse mesmo dízimo. Então, a consequência da desobediência dessas regras do Antigo Testamento é o que acontece nos dias de hoje. Não é? A tribo de Levi de hoje é uma tribo bem seleta e eles estão ricos. E a gente vê, é viajando para a Alemanha, é foto em Israel, é foto na Espanha. É claro. Não é? Mas você já pensou no irmãozinho que ganha um salário mínimo e daquele salário mínimo, por obediência ou por medo ou por terror que é aplicado na igreja, tira aquele valor e leva com fidelidade? Já pensou nele, na dificuldade que ele passa? Enquanto isso você está viajando, gastando dinheiro, postando foto. Isso acontece por aí. Eu estou falando de uma forma generalizada. Não estou apontando para A e nem para B, não. É assim que acontece nos nossos dias. E nem estou falando de uma determinada denominação, não. E nem todas são assim. Existem algumas que têm respeito por isso aí. É isso que acontece nos dias de hoje. Cadê o respeito pela palavra de Deus? Cadê o respeito por esta regra? Então, isso é o dízimo no Antigo Testamento. E todos querem copiar, né? E usam Malaquias 3:10 como trecho preferido, porque é um texto aterrorizante. Mas não leu o contexto do livro de Malaquias, que todo mundo sabe que aquilo dali foi uma repreensão de Deus através de Malaquias para os próprios sacerdotes da época,
e também para o povo de Israel. E a Bíblia lá já começa dizendo, no primeiro versículo de Malaquias, peso da palavra de Deus contra a nação de Israel. Então aquilo dali é uma cobrança para Israel. Então essa regra desses dízimos daqui do Antigo Testamento, até chegar no livro de Malaquias, nos evangelhos, Malaquias 23, aliás, Mateus 23, 23 e Lucas 10, 4, 2, se eu não me engano, é o mesmo dízimo. É o mesmo dízimo. Ah, mas Mateus 23, 23 e Lucas é Novo Testamento. Quem disse que Mateus e Lucas é Novo Testamento? É Novo Testamento do ponto de vista literário. Mas todo mundo ali estava sob a égide da lei. Até o próprio Jesus estava cumprindo a lei. É por isso que ele mandou que aqueles fariseus lá em Mateus 23 e 23 deveriam dar o dízimo, porque ainda estava sob a lei. É claro, e ele é bem claro. Vocês desprezam o mais importante da lei. Ele estava se referindo ao período mosaico, a lei mosaica, não a graça. É tanto que no próprio livro de Mateus, ele cura um leproso e manda ele procurar o sacerdote e proceder conforme a lei, oferecendo sacrifício. Então Deus estava referendando a prática do sacrifício com animais vivos? Claro que não. Então isso não existe. Você vai lá para Lucas, no Evangelho de Lucas, você vai encontrar a mesma situação. Então tudo isso é uma referência ao dízimo da lei, estabelecido no pé do Monte Sinai. Só que esse dízimo da lei era assim, é 11 para 1. Aí tem uma igreja aí com 2.000 dizimistas. Eu pergunto, cadê os 181 obreiros que era para ter sido feitos os cálculos? Nós estamos recebendo aqui valor X, e esse valor X é para manter 181 obreiros. Não, mas não. Aí chega numa congregação, coloca um empresário, uma pessoa que tem condição de vida, não é? Para não ter despesa com ele, aliás, e ainda fica cobrando que ele deu dízimo. Ora, mas ele está na tribo de Levi, não está não? Ele não está na tribo de Levi? Porque enquanto isso tem obreiro por aí, dirigente de congregação, passando necessidade, sofrendo, andando com bicicleta, com carro velho caindo dos pedaços. Por quê? Porque a igreja não assume isso, não faz essa divisão que estava lá. Ou eles não pertencem à tribo de Levi? Onde é que está escrito que a tribo de Levi é composta só de pastores? Onde está escrito isso? Porque a tribo levita, se é para copiar lá do Antigo Testamento, a tribo levita era desde aquele que zelava até o sumo sacerdote. Era todos que faziam a obra. Então, coloca pessoas para fazer a obra que tem vocação de chamada de Deus e quer viver só daquilo ali. Pronto, aí vai cumprir o dízimo do Antigo Testamento. Tem que ser por aí o caminho. Deus abençoe a todos. Nós vamos continuar com outras e depois vamos falar do modelo de contribuição no Novo Testamento. O que é que eu entendo pelo modelo de contribuição do Novo Testamento, o novo acordo, o novo acerto que Deus fez conosco. Porque eles querem forçar de qualquer maneira que a Bíblia referenda o dízimo no Novo Testamento, mas não apresenta um texto normativo. Lá só tem texto descritivo. Não tem texto normativo afirmando em canto nenhum. Isso aí nós vamos entrar nesse mérito no próximo vídeo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Se isso lhe interessa, você gostou do assunto, pode se inscrever no canal para nos ajudar, para que nós possamos atingir um público maior, não é? Levando este conhecimento da palavra de Deus. São verdades que muitos não vão querer ouvir, não vão gostar, não é? Principalmente aqueles que estão no sistema e vivem disso aí e querem luxar disso aí, né? Porque tem muita coisa por aí complicada que precisa ser esclarecido. Mas Deus é grande e poderoso e Ele não está gostando desse tipo de coisa não.